Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando esta aula de hoje. Aliás, é um mini curso sobre a liderança cristã. Nós estamos vivendo uma época da igreja em que há uma necessidade muito grande na formação de líderes, na formação de novos obreiros, na formação de obreiros comprometidos verdadeiramente com o Evangelho do Senhor Jesus, com a Palavra de Deus. E este minicurso aqui é para que nós possamos somente dar um alerta e um aprendizado também, logicamente, mas para nos despertar, para termos uma visão geral do que verdadeiramente é ser um líder cristão. Um líder cristão que faça diferença nessa sociedade que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma época de muita dificuldade, verdadeiramente, na igreja do Senhor. Há uma carência de líderes sinceros, líderes de caráter, líderes que não tragam escândalo para dentro da obra do Senhor. Então, esse é um curso que, a princípio, nós estamos voltando para a formação dos nossos líderes da Igreja Evangélica Sem Fronteiras, mas você pode compartilhar esse vídeo, você pode compartilhar com algum amigo, porque na realidade isso é para a Igreja do Senhor Jesus, né? Isso é para a Igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos iniciar a formação de líderes cristãos. Estarei, na medida do possível, creio eu e peço a Deus, que todas as semanas eu possa estar colocando aqui uma aula, postando uma aula, para que você possa se aprimorar e se aperfeiçoar. Aqueles que verdadeiramente desejam fazer o melhor para Jesus, estarão aí sintonizados, ligados, e buscando cada dia mais se aperfeiçoar no seu chamado. Aliás, essa é uma característica de um verdadeiro líder, né? Que sempre ele tem que compreender que ele nunca sabe tudo. Ele deve querer cada dia mais aprender. Quando um líder já se coloca num patamar que acha que sabe de tudo, esse não está preparado para assumir a liderança dentro da Igreja do Senhor Jesus. Então vamos começar nosso curso. Em primeiro lugar, a gente perguntar o que é ser líder. O que é ser líder? Lá no texto base de Mateus 5, do 13 ao 16, diz assim, deixa eu ler aqui para você. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando nós desempenhamos uma liderança eficaz, uma liderança que verdadeiramente contribui para o crescimento do reino de Deus. Uma liderança que verdadeiramente abençoe vidas. Isso tudo vai glorificar o Senhor Jesus, o nosso Deus. Então, vamos ver aqui a introdução. No correr desse nível que nós estaremos falando aqui sobre liderança, o que é ser líder e uma maneira geral de liderança, os temas tratarão de qualidades, princípios e outras características inerentes e indispensáveis a uma liderança autêntica, dinâmica e cristã. Então nós estaremos aqui vendo algumas características que identificarão um líder. E essa liderança ela tem que ser autêntica, não pode ser uma liderança de aparência, não pode ser uma liderança com outros valores ou princípios. É uma liderança autêntica,
Uma liderança que verdadeiramente tem a marca do Senhor Jesus. É autêntica, irmãos. Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, ele falava que dentro da igreja mesmo, surgiriam falsos líderes, falsos obreiros, e trariam um grande dano para a igreja. E hoje não é diferente. Hoje, mais do que nunca, dentro da igreja do Senhor Jesus, tem se levantado lobos, né? Falsos líderes, que não são autênticos. Eles têm outros objetivos. Eles não querem formar seguidores do Senhor Jesus. Eles querem fazer seguidores deles mesmos. E aí é necessário, né, o pastor estar sempre atento a isso. E é por isso que nós trabalhamos para formar líderes autênticos. Também diz que tem que ser uma liderança dinâmica. Não pode ser uma liderança que não atua, uma liderança parada, uma liderança morta. Eu não estou falando de uma liderança que vive do ativismo, aí é outra questão. Eu estou falando de uma liderança dinâmica, daquilo que ele faz, daquilo que ele organiza dentro da igreja, dentro daquilo que ele foi levantado para fazer. É algo dinâmico, é algo que verdadeiramente produz fruto para o reino de Deus. E também tem que ser uma liderança cristã, né? Nossos valores são cristãos, é por isso que o Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos sal e luz deste mundo, e é por isso que nós devemos nos espelhar no Senhor Jesus. A definição de liderança, queridos. Existem cerca de 300 definições de liderança, porém a mais adequada é a que define liderança como influenciar pessoas. Nós sabemos disso, que um líder ele é um influenciador de pessoas. E aí a necessidade, volto a frisar, de uma liderança autêntica. Porque o líder ele pode influenciar para o bem ou pode influenciar para o mal. E daí a gente vê, né, constantemente igrejas sendo divididas, porque houve uma influência de uma liderança, mas uma liderança negativa. Então, essa influência pessoal da liderança, ela tem que ser colocada em prática para a glória de Deus, para o crescimento do reino, para fazer com que a obra do Senhor ela venha a se desenvolver e crescer e venha a glorificar a Deus. Deve ser essa a nossa meta como líderes e influenciadores da igreja. Influência é a habilidade para obter seguidores, é o que eu falei, né? Todo líder que influencia, ele deve buscar seguidores. Agora, aí é que está. Esses seguidores, irmãos, eles têm que ser seguidores do Senhor Jesus. Logicamente que através das nossas vidas, nós temos essa influência. Agora, nós temos que influenciar para o bem. Para o bem. Se liderança é uma habilidade para obter seguidores, então, tratando-se de uma habilidade, ela pode ser aprendida. E é por isso que nós estamos dando aqui esse mini curso de liderança, para que verdadeiramente os meus irmãos venham a aprender a liderar. Tá ok? O nosso desejo é esse, capacitar líderes, capacitar obreiros. Nós sempre trabalhamos desta maneira, desde o princípio do início do nosso ministério. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou... Aí. Dizem as estatísticas que durante a vida uma pessoa tem a capacidade para influenciar pelo menos 10 pessoas. Resumindo, a liderança é a habilidade para influenciar. Então, liderança é a habilidade para influenciar, tá bom? Todo líder, ele influencia alguém na igreja. Todo líder, ele influencia e ele traz seguidores após si. Agora, esses seguidores, eles devem estar com os olhos voltados para Jesus. Para Jesus. Nós formamos
ovelhas e discípulos para Jesus. Vamos em frente. As características da liderança. Característica é o mesmo que distintivo, é aquilo que nos distingue como líder, é aquilo que nos mostra diferente, né? É um distintivo que nós temos que mostra, né, a característica da liderança, com o que esse líder carrega ou deve carregar, que o diferencia dos demais do corpo de Cristo. Falando da liderança, dizemos que ela possui 3 características básicas essenciais. Vejamos quais são. Primeira característica de um líder autêntico, de um líder verdadeiramente chamado pelo Senhor, é o serviço. Aqui mostra a pessoa que é desprendida para com o reino de Deus. Ela verdadeiramente serve. Uma das palavras gregas para serviço é diaconia. Aí a raiz da palavra diácono, que nós temos na igreja, né? Na igreja do Senhor Jesus, os diáconos. Então, a diaconia é o serviço, é aqueles que servem. Nós sabemos muito bem que lá em Atos, capítulo 6, houve a separação daqueles para servir as mesas, enquanto os apóstolos, eles cuidavam ali da palavra de Deus, não é isso? Então, diácono, aqui, nós podemos ver, opa, ficou meio, diácono é serviço, né? Essa palavra significa operário, servente, garçom. Uma das grandes características da liderança é o serviço. Líder que não gosta de servir, não serve para liderar. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele próprio disse que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Então, o nosso espelho é Jesus. A cerimônia do lava-pés, lá em João 13, do 4 ao 16, é um clássico exemplo disso, né? É um clássico exemplo. Jesus ali demonstra que ele veio servir. E ele demonstra na prática, ali para que ficasse bem na mente dos discípulos, ficasse bem visível qual era o papel dele, de servir. E é o nosso líder, nosso grande líder, Jesus Cristo. Diz um ditado que se alguém não vive para servir, não presta para viver. Serviço é uma característica de um verdadeiro líder. Portanto, comece a desenvolver o hábito de servir. Se você ainda não tem esse hábito, comece a desenvolver, tá bom? É impossível caminhar para algum lugar. Perdão, a visão agora, né? Nós vamos falar da visão. Primeiro falando de serviço, todo líder tem que servir. E todo líder tem que estar dentro de uma visão, tem que ter uma visão, porque nós vamos ver aqui, né? É impossível caminhar para algum lugar sem uma visão. Se não tem uma visão, queridos, se não temos uma visão, essa visão sendo clara, né? Essa visão sendo clara e bem definida, não tem como. Como é que alguém vai caminhar se não sabe para onde está indo? A visão, ela que determina o sucesso de uma caminhada. A gente tem que saber para onde está indo. Os líderes que Deus coloca à frente da igreja, eles têm que passar para o rebanho, para onde estão sendo conduzido o rebanho, para onde eles estão indo. Um líder que não tem visão, não pensa no todo da igreja, nos departamentos da igreja, ou aquele líder daquele departamento não tem uma perspectiva para aquele departamento, não tem uma visão,
Nós sabemos que Deus coloca no coração do pastor a visão daquela igreja, a visão daquele ministério. E os líderes que o pastor levanta, eles têm que seguir aquela visão do pastor. Aí não pode cada líder ter uma visão diferente da visão ali que é colocada para aquele ministério. Agora, dentro desta visão, nos departamentos, o líder ele tem que caminhar, tem que ter essa visão, tem que passar para os demais membros, para onde está caminhando, né? Para onde está indo. Sem uma visão definida, as pessoas não avançam, apenas andam em círculo. Andam em círculo. E daí, eu vou já estar falando aqui, porque a nossa igreja, ela não abraça modismos. Porque isso é andar em círculos. Você abraça o modismo, vai, aí depois vem outro modismo, muda, e é todo tempo andando em círculo, não tem uma visão definida. Não tem. A nossa igreja, um dos pontos é esse, não andar por modismos. Então, nós vamos já ver os pontos principais da visão da nossa igreja, tá bom? Já sabemos que a visão é possuir uma imagem clara do que Deus quer que eu seja e faça. Deus enviou Moisés a Faraó com uma visão. Qual era? Libertar o povo. Moisés tirou o povo do Egito com uma visão. Qual era? Conduzi-los à terra prometida. Jesus veio a este mundo com a visão. Qual era a visão que Jesus tinha ao vir para esse mundo? Era morrer pelo homem perdido, era dar a sua vida pelos pecadores. E qual é a visão da igreja? Ou seja, no nosso caso, a visão da Igreja Evangélica Sem Fronteiras. Irmãos, em primeiro lugar, é pregar a palavra sem modismos. É o que eu acabei de falar. Pregar a palavra sem fronteiras, ou seja, em todos os lugares. E também, nos lugares que Deus mandar, desenvolver um trabalho social na comunidade em que está inserida. Não ficar preso a quatro paredes. E também formar novos líderes para levar isso que Deus colocou no nosso coração adiante, essa visão. Aquilo que as pernas são para a locomoção do corpo, a visão é para o exercício da liderança autêntica e de sucesso. Então, a gente só caminha se tiver uma visão, irmãos, para onde a gente está indo, um objetivo, um alvo. E o nosso alvo é esse. Em primeiro lugar, é ficar firmes na palavra, sem modismo. Quantos modismos já chegaram na igreja brasileira, passaram e se foram, e acabou-se. Teve uma época de modismos, que se orava e aparecia pó de ouro nas mãos, e aquilo foi um movimento que... Aí veio a igreja de Toronto com aqueles modismos da unção do riso, a unção de animais. Isso tudo passa, irmãos. O objetivo também é perguntar em que isso glorifica a Deus, né? E aí veio muitos modismos na igreja, muitos modismos. A teologia da prosperidade, que ainda está aí, a questão da visão celular. Então são muitos modismos, irmãos. A gente tem que ficar... nós não podemos, logicamente, sermos cristãos que não compreendam o cenário da sociedade atual. Logicamente, nós temos que estar encaixado no cenário da atualidade. Agora, nós não podemos estar absorvendo todos os modismos, pensando que isso é fazer a obra de Deus. Não. A gente tem que ficar com a palavra de Deus, pura, inerrante, eficaz. É a palavra de Deus, viva. Tá bom? Em seguida, irmãos, pregar sem fronteiras. É por isso o nome da igreja Sem Fronteiras, ou seja, aonde o Senhor mandar. Nós não podemos ficar limitados numa determinada região e pronto, achar que tudo está bem. Não. Até que é uma ordenança do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, missões, evangelismo, pregar aonde o Senhor mandar. A igreja hoje está muito fechada dentro das quatro paredes e já não tem saído
ao campo, né? Já não tem mais a visão de campo missionário, já não tem mais o desejo no coração de alcançar os países muçulmanos, os países islâmicos, né? Então, isso tem que voltar, esse desejo no coração da igreja novamente, de alcançar as vidas que ainda não ouviram falar de Jesus. E isso é um dos pontos da nossa visão. Também, irmãos, está desenvolvendo o trabalho da ação social no lugar que está inserido. O Senhor Jesus disse que naquele grande dia vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai perguntar: eu estive preso e não me deste, não visitaste, não me consolaste. Tive fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestiste. E estes são os bodes. Pelo contrário, as ovelhas fizeram tudo isso. E nós devemos fazer isso. Nós devemos ser bênção para a comunidade que a igreja está inserida. No livro de Atos, a igreja ali, primitiva, dizia que o povo ia sendo acrescentado porque a igreja achava graça diante do povo, né? Se envolvia com o povo, abençoava o povo. E por último, irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui. Formando líderes, obreiros, que coloquem isso no seu coração e não fuja disso. Para que isso continue sendo multiplicado para outras pessoas e a gente preserve isso que o Senhor colocou nos nossos corações e nas nossas vidas. Uma outra característica de um líder autêntico é que ele tem que exercitar a fé. Isso está na minha boca, né? Constantemente nas minhas pregações eu estou falando sobre isso. Estou falando para a igreja de modo geral. E é porque é isso que eu procuro viver. A vida é cheia de altos e baixas. Existem momentos em que sorrimos e existem momentos em que choramos. A caminhada cristã nem sempre pode ser trilhada com base naquilo que eu vejo ou sinto. A minha vida cristã, ela não pode ser guiada pelas minhas emoções, de maneira nenhuma. Às vezes é necessário caminhar no escuro, porém, com a convicção de que estamos sendo guiados pelo Senhor e que jamais nos abandonará. Nós, às vezes, parece que estamos sendo caminhando no escuro, nós não vemos nada, não compreendemos, não entendemos, mas nós devemos ter essa convicção que o Senhor Jesus, Ele está conosco. O líder tem que ter isso. E o líder tem que passar isso para os demais membros da igreja. O capítulo 1 de Hebreus é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. O texto fala de homens e mulheres que exercitaram a fé. Aqueles irmãos da igreja primitiva. Vejamos dois exemplos. Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, lá no versículo 7, nos mostra o exemplo de Noé. Instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ele agiu, trabalhou. Ele fez a arca. O Senhor falou que vinha um grande dilúvio sobre a terra. O Senhor falou que ia mandar muita água. A humanidade ia perecer. E deu uma visão para Noé. Construa uma arca para salvar você, sua família. E assim mesmo, sem ele ver nada, nem uma gota d'água caindo, ele construiu a arca. Lá em versículo 8, nós vemos também sobre Abraão, que partiu sem saber para onde ia. O Senhor chamou ele, tirou ele da sua terra, não disse para onde ir, só disse no meio da viagem, né? Já depois de ter trilhado muitos quilômetros, é que Deus falou para ele. Mas aí ele exercitou a sua fé, ouviu a voz de Deus e colocou em prática. Então, irmãos, nós devemos andar por fé e não por vista, como diz o apóstolo Paulo. O justo viverá pela fé. Isso é, o líder não se deixa desmotivar e se intimidar pelas circunstâncias adversas. Um líder, ele não pode, na primeira dificuldade, no primeiro vento contrário, ele querer abandonar tudo, abandonar o barco, desanimar. Exercite a sua fé e avance, mesmo que o mar esteja à sua frente. Você tem que ir em frente, tem que avançar. E essa é uma característica de líderes
que verdadeiramente alcança o sucesso. Às vezes as pessoas veem uma obra ali abençoadíssima e não sabem que aquela obra, logicamente, que é o poder de Deus que realiza, mas que aquele líder teve fé para desbravar os momentos difíceis. E aí as pessoas acham que tudo é fácil, né? Tudo aconteceu assim como um passe de mágica. E às vezes chegam pessoas depois de que tudo está pronto e querem ensinar aquele líder como ele deve agir e não sabe o que aquele líder já passou para que tudo aquilo estivesse ali concretizado. Ele exercitou a fé, ele confiou em Deus e Deus o abençoou. Agora nós vamos ver, irmãos, um pouco sobre as funções da liderança, né? Nós vamos falar aqui dos 3 principais objetivos da liderança, tá bom? Em primeiro lugar, irmão, um dos objetivos da liderança cristã é buscar a efetividade. Ou seja, efetivo é aquilo que produz o efeito esperado. É isso que o líder cristão ele deve buscar na sua caminhada, realizar aquilo que se espera que seja feito, que seja realizado. Uma vez que o exercício da liderança não é simplesmente um cargo ou ocupar uma posição, que muita gente tem isso na mente, que é ter um cargo, ter uma posição. E é só isso? Não, não é só isso. É necessário que o líder seja efetivo naquilo que se propõe. Aquele ministério que o pastor entrega àquele líder é para que aquele ministério venha a ser desenvolvido. O líder venha a ser um líder efetivo, venha a fazer aquele ministério andar, crescer, produzir para o reino de Deus. Uma das principais funções da liderança é correr atrás das metas e dos alvos estabelecidos e alcançá-los. Aquilo que nós falamos, um líder ele tem que ter metas, ele tem que ter visão, ele tem que ter alvos. Um líder que não tem alvos, não tem metas, não tem visão, como é que ele vai produzir alguma coisa dentro desse ministério? Nada. Nada. Vai ficar rodando em círculos. Preste atenção nas palavras eficiência e efetividade. Eficiência é o desempenho para alcançar um propósito. Eficiência é o desempenho para alcançar um propósito. Ele desempenha, age para alcançar um propósito. E efetividade é o resultado do desempenho. Então, é isso que um líder cristão deve buscar. Ele tem que trabalhar, ele tem que se desempenhar na obra do Senhor, buscando um resultado para aquilo que ele se propõe a fazer. Uma outra questão da função da liderança é proporcionar orientação. O líder sempre está à frente do grupo, ele sempre está no comando ali do grupo e, portanto, um dos seus objetivos é proporcionar orientação para aquele grupo que ele está liderando. Um líder que não sabe para onde ir não é digno de ser seguido. Um líder que não sabe o que quer não pode ser seguido. Sempre atua. Moisés, Josué, Esdras, Neemias, Paulo foram líderes atuantes, seja atuante na sua igreja, demonstrando assim o seu serviço, sua fé, principalmente seu exemplo. Então, um líder sempre atua, sempre é atuante na obra de Deus. Conclusão, irmãos, desta nossa primeira aula, aí meia hora, né? Eu vou procurar fazer essas aulas assim, bem dinâmicas e rápidas, para que a gente não possa ter um maior aproveitamento. Então, a conclusão da nossa aula de hoje. A definição mais apropriada de liderança é a habilidade para influenciar os outros. Lembre-se que você que é um líder da casa de Deus, você sempre vai influenciar os outros. E eu aproveito para lembrar que nós devemos sempre sondar
quais são as motivações dos nossos corações. Para que eu estou influenciando na obra de Deus? Para que eu estou liderando na obra de Deus? Para que as pessoas estão me seguindo? É para glorificar a Deus? É para o crescimento do reino de Deus? Ou há algo em mim que está me motivando a ser um líder na casa do Senhor? Para a vaidade ou outro objetivo qualquer? É para os seguidores me seguirem, independente de Jesus? Qual é o nosso objetivo? Então a gente tem que sempre estar sondando o nosso coração, nós que somos líderes da casa do Senhor. Portanto, comece a desenvolver esta habilidade de influenciar outros para que sigam a quem, irmãos? A Jesus. Que glorifiquem a Jesus através das nossas vidas. Através das nossas vidas. A gente deve honrar os líderes que estão sobre nós, honrar, reconhecer o seu trabalho, o seu empenho, mas nós devemos sermos seguidores de Jesus e obedecermos ao Senhor Jesus em tudo e saber que só Ele é digno, né, do nosso louvor e somente Ele pode salvar. Agora nós devemos honrar os líderes que são usados pelo Senhor Jesus para nos revelar tudo isso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, como eu falei. É para a igreja de modo geral, se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo. Eu espero que você esteja aqui todas as semanas aprendendo e veja esse vídeo, os vídeos todos. Até porque, como eu falei no princípio, é a primeira característica é uma das características também de um líder autêntico. Ele, em primeiro lugar, ele sempre busca a crescer no seu chamado. Tá bom? Um forte abraço, eu sou o pastor Flávio Neres e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.